Já está fazendo praticamente um ano que estamos vivendo debaixo da ameaça de contaminação do vírus Covid-19. Mas em se tratando da vivência da vida cristã, as Escrituras nos advertem a respeito de uma ameaça que continuamente, incansavelmente, está e continuará a fustigar o nosso coração, sempre que estivermos enfrentando situações adversas de sofrimento no decorrer da nossa vida, durante essa jornada de vida terrena. A ameaça a que eu quero me referir não é a da nossa morte física, não é a de sermos diagnosticados com alguma doença terminal ou de ficarmos desempregados, de perdermos todos os nossos bens materiais, ou nem mesmo a de sermos vítimas de um ataque terrorista ou coisa parecida. A ameaça a que eu quero me referir é do endurecimento do nosso coração em relação a Deus, que é apresentada nas Escrituras como sendo a atitude da incredulidade. Portanto, eu espero que a nossa compreensão do significado do trecho da Palavra de Deus que estaremos considerando hoje possa ser um forte encorajamento para prosseguirmos intencionalmente, confiando cada vez mais em Deus, nas suas promessas. E se você tem a Bíblia aí nas suas mãos, por gentileza, abra próximo ao final do Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 3, vamos ler inicialmente a partir do verso 6. Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os afaste do Deus vivo. A incredulidade é o tipo da coisa que não acontece de repente, de um dia para o outro. Ela cresce de um modo progressivo. Aliás, neste relato de Hebreus, dá para perceber que, aparentemente, ela se desenvolve de acordo com um processo. Começa com um sentimento de descontentamento. Ficamos descontentes com a maneira como Deus permite que a adversidade ou o sofrimento chegue à nossa vida. E esse descontentamento, por sua vez, altera a nossa proximidade de Deus. Então acontece o distanciamento de Deus. É como se o apreço pela graça e bondade de Deus perdesse o seu brilho e nós nos distanciamos de Deus. E distanciamento somado a descontentamento sempre resulta em rebeldia, em quebra de comunhão. É assim que encontramos justificativas para as nossas desobediências. Nós desobedecemos a Deus porque decepção e afastamento são como fertilizante, como adubo que faz brotar a desconfiança e incredulidade no solo do nosso coração. Vamos considerar separadamente cada um desses três ingredientes, por assim dizer, da atitude da incredulidade, que é uma ameaça constante sobre a nossa vida. Descontentamento. É o que nós sentimos quando nossos sonhos, planos e vontades não se realizam. Quando o que nós almejamos acaba não acontecendo. E assim ficamos decepcionados, frustrados, deixando de reconhecer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O coração incrédulo é um coração descontente com Deus, que não se apoia na sabedoria e conhecimento de Deus, mas sim no conhecimento humano finito, egocêntrico. Somente quando reconhecemos a sabedoria de Deus, revelada nas Escrituras, é que Deus tem a oportunidade de endireitar a tortuosidade da nossa vida, nossas falhas, nossos fracassos. O escritor da carta aos Hebreus usa o exemplo do povo de Israel
depois de ter sido libertado da escravidão no Egito, indo em direção à terra que Deus havia prometido, para ilustrar a consequência trágica produzida pela atitude do descontentamento. Uma distância que normalmente levaria algumas semanas para ser percorrida, acabou demorando 40 anos. Aliás, com exceção de 2 pessoas, Josué e Calebe, toda a geração de israelitas que saiu do Egito nunca chegou a colocar os pés na terra prometida, porque ela não reconheceu o Senhor nos seus caminhos. Somente a geração que nasceu durante os 40 anos de peregrinação no deserto é que adentrou a terra. O conselho de Provérbios continua sendo válido para nós hoje, Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O Salmo 78 menciona o modo como Israel manifestou o seu descontentamento com Deus. Quantas vezes se rebelaram contra Ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que Ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que Ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Israel se rebelou contra Deus e o colocou à prova. Em outras palavras, o nosso descontentamento com o modo de Deus agir na nossa vida produz desconfiança e incredulidade. Quando Deus fala e nós não lhe damos ouvidos, o nosso coração se endurece. E é interessante como as 7 igrejas mencionadas pelo apóstolo João no livro do Apocalipse, todas elas recebem a mesma palavra de exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus estava dizendo, ouçam o que eu lhes tenho a dizer, porque é de grande relevância para as suas vidas. Isso quer dizer que Deus tem coisas que Ele deseja nos ensinar, mas que é provável que muitas vezes nós não estamos atentos e nem dispostos a ouvir. Voltando ao trecho de Hebreus, observe como o verso 9 diz, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. A ausência de reconhecimento, a falta de consciência da participação de Deus na nossa vida, faz com que o nosso coração endureça em relação a Deus. Faz com que o nosso coração se sinta descontente, decepcionado com Deus. Podemos pensar que a reação de descontentamento por parte dos israelitas tenha sido fomentada, talvez, pelas expectativas com que eles haviam saído do Egito. Eles haviam sido libertados da escravidão e estavam a caminho de uma terra fértil, produtiva, terra onde emanava leite e mel com fartura, onde eles seriam livres para viver e adorar a Deus. Mas, de acordo com o registro bíblico, a murmuração e o descontentamento faziam parte do dia a dia do povo, a ponto de alguns chegarem ao cúmulo de dizer que o plano de Deus tinha o objetivo primário de exterminar com o povo. Eles disseram a Moisés, Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Alguma vez algo semelhante a isso já passou pela sua cabeça? O sofrimento e a adversidade têm a capacidade de fazer com que a nossa percepção do caráter de Deus fique bastante distorcida, que podemos chegar ao ponto de pensar que Deus está a fim de esculhambar com a nossa festa. E nós acabamos ficando decepcionados, descontentes com Deus, porque as nossas expectativas foram por água abaixo, não aconteceram. O povo de Israel passou a ficar enjoado com a comida que Deus lhes providenciava diariamente. Quando perceberam que o menu oferecido por Deus era basicamente o maná que caía do céu, todo santo dia, eles passaram a sentir saudade da comida do Egito. Alguma vez você já se sentiu injustiçado por Deus? Ou que Deus estava ignorando as suas necessidades? Um dos problemas do descontentamento é que, pouco a pouco, ele faz brotar desconfiança no nosso coração.
É assim que sorrateiramente o nosso coração começa a ficar endurecido em relação a Deus. Os tempos de adversidade e de sofrimento têm uma capacidade toda especial de lançar sementes de dúvida e de questionar o caráter misericordioso e gracioso de Deus. O segundo ingrediente da atitude da incredulidade é o distanciamento. Distanciamento ou afastamento. A tendência de nos afastarmos de Deus, da mesma forma quando ficamos decepcionados ou descontentes com um amigo ou algum parente. Observe novamente o que está escrito no verso 12. Irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os afaste do Deus vivo. O sentimento de incredulidade é capaz de nos afastar de Deus. E o problema é que esse distanciamento incrédulo acontece interiormente. Tanto é que, a princípio, a pessoa não deixa de frequentar as reuniões e atividades da igreja. É um tipo de indiferença interior, ou seja, fisicamente, visivelmente, podemos dar a aparência de estarmos próximos de Deus, mas o nosso coração pode estar bem distante. Aliás, este foi um dos vereditos de Deus contra o povo de Israel, por meio do profeta Isaías, capítulo 29. Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas não é apenas o fato de nos sentirmos decepcionados com Deus que pode nos afastar de Deus. No verso de Hebreus, que lemos há pouco, verso 12, há também a menção da perversidade. Cuidem, isto é, fiquem de alerta, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Eu não gosto de pensar que no meu coração existe perversidade, mas o fato das Escrituras nos exortarem a ficarmos de alerta para que nenhum de nós tenha um coração perverso é uma forte indicação de que, por natureza, todos nós seres humanos temos o potencial para agir perversamente. Apesar da transformação que o Espírito Santo de Deus iniciou no ser interior de todos os que já receberam a dádiva graciosa da salvação, do perdão dos seus pecados, enquanto estivermos vivendo nesse mundo, neste corpo, precisaremos estar constantemente vigiando e lutando contra os efeitos da pecaminosidade que faz parte do DNA da raça humana. Literalmente, o termo original em grego usado neste verso 12, traduzido em português como sendo perverso, é o termo maligno e abrange todo tipo de perversão e imoralidade. Já parou para pensar nisso? Todos nós temos o potencial, a capacidade para cometer todo tipo de maldade. Isso é tão antigo quanto andar para frente. Mas, a meu ver, os avanços tecnológicos da era em que vivemos têm feito com que estejamos numa condição de bem mais vulnerabilidade. Por exemplo, há 60, 70 anos já existiam revistas e filmes pornográficos. Os interessados tinham que sair à procura deles. Mas hoje em dia, podem ser acessados de qualquer lugar que tenha conexão com a internet. Estão apenas a um clique de distância. Assim sendo, as palavras de alerta das Escrituras são para que estejamos atentos, para que nenhum de nós cultive um coração perverso e incrédulo, porque o potencial está lá. Cuidem para não cultivar uma atitude de incredulidade, de desconfiança em Deus, porque o resultado será o distanciamento de Deus. E é importante notar que, logo no verso seguinte, o escritor da carta aos Hebreus nos apresenta a prescrição terapêutica. Em vez disso, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, de tal modo que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Ou seja, procurem cultivar relacionamentos pessoais de cuidado mútuo. Cerquem-se de amizades que possam trazer encorajamento para que haja crescimento espiritual, assim como integridade moral. Este verso ressalta a profunda relevância do convívio com outros membros da família de Deus, com pessoas que levam Deus e a sua palavra a sério, como sendo um fator preventivo contra o endurecimento do nosso coração. E o verso 14 complementa o sentido do verso 13, dizendo: pois nos tornaremos participantes de Cristo,
se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Este verso me leva a pensar na figura de linguagem que o Senhor Jesus usou para ensinar seus discípulos a respeito do tipo de relacionamento que deveria existir entre eles, conforme o registro do apóstolo João, capítulo 15. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Assim como é necessário que os galhos permaneçam conectados ao tronco da árvore para terem acesso à seiva e, consequentemente, se desenvolverem, se frutificarem, da mesma forma, nós precisamos permanecer em comunhão contínua com Deus. Esta é a condição indispensável para que o nosso coração permaneça macio, maleável, sensível à voz de Deus, nos mantendo conscientes de estarmos continuamente debaixo dos cuidados de Deus, conectados na videira. Mas o escritor de Hebreus também nos fala de um terceiro ingrediente que coopera para o endurecimento do nosso coração, além do descontentamento e do distanciamento: a desobediência. Ela completa o trio de atitudes de comportamento capaz de nos afastar dos caminhos de Deus. Observe o versículo 16. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Os que saíram do Egito e morreram no deserto, sem que pudessem colocar os pés na terra prometida, foram os desobedientes. Foi uma geração que se rebelou contra Deus. Em outras palavras, a desobediência foi a maneira como Israel demonstrou sua desconfiança, sua incredulidade no poder de Deus. E o verso 19 então conclui: vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso de Deus por causa de sua incredulidade. Toda uma geração deixou de desfrutar dos benefícios que Deus havia prometido conceder, ficando assim impedidos de usufruir das bênçãos de Deus. Deus trata a desobediência com extrema severidade, porque ela não é apenas uma expressão de incredulidade, ela também é evidência de menosprezo, de desacato à autoridade suprema de Deus. É uma expressão de revolta contra os desígnios de Deus. A desobediência é uma declaração de rejeição do senhorio de Deus sobre a nossa vida. E quando ela se junta ao descontentamento e ao distanciamento de Deus, o nosso coração se torna endurecido. Portanto, especialmente em tempos de adversidade e sofrimento, quando as coisas não acontecem do jeito como nós gostaríamos que elas acontecessem, quando as circunstâncias estão totalmente aquém das nossas expectativas, vamos cuidar, estar atentos para que o nosso coração não seja dominado por descontentamento e menosprezo pela sabedoria de Deus, nos afastando de Deus, fazendo brotar um sentimento de desconfiança, de incredulidade nas suas promessas. Quero terminar fazendo minha a oração do apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçamos no conhecimento dele. Oro para que nossos corações sejam iluminados, a fim de que compreendamos a esperança concedida àqueles que ele chamou, assim como a rica e gloriosa herança que ele deu a seus filhos. Também oro para que entendamos a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Que assim seja.